Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e nós estamos no nosso último vídeo do quadro Perguntas e Respostas da série O Reino de Deus e a Sua Justiça, do Doutrina Nível 1. E antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, nas 5 últimas perguntas do vídeo de hoje, eu tenho 3 coisas para passar para você. A primeira dela é aquela minha insistência em todos os vídeos, que caso que você queira que esse quadro permaneça conosco, que você envie suas perguntas sobre os mais diferentes temas para o e-mail que está aparecendo na sua tela. A segunda coisa que eu quero falar com você é que também, além desta série de estudos Doutrina Nível 1, que nós lançamos todo domingo, nós estaremos também lançando uma outra série chamada Estudos Complementares. Essas séries são vários assuntos que nós iremos abordar, como dízimo, oração, a Bíblia, e enfim, sobre outros temas que não estão relacionados com os temas abordados na série Doutrina Nível 1. Então, a partir de semana que vem, toda terça-feira, você vai estar tendo esses vídeos também. Outra coisa que você tem que saber a respeito disso é que, para você que já nos acompanha há algum tempo aqui no YouTube, você vai perceber que tem algum desses assuntos que são vídeos que nós tínhamos postado anteriormente e agora eu vou voltar a postar aqui, que eu tinha deletado e agora eu selecionei novamente e vou postar novamente, ok? E você que não sabe disso vai acabar ouvindo pela primeira vez alguns temas que a gente já abordou nesse canal nos anos anteriores. E a última coisa que eu quero passar para você, antes de nós entrarmos no assunto do dia, é que na série, no arco passado, vocês perceberam que eu deixava disponível os estudos complementares, os áudios e o PPT, os slides que nós apresentamos no vídeo, tanto no nosso canal do Telegram, quanto numa pastinha, num link de uma pasta no nosso canal do YouTube. A partir do segundo arco não será mais assim. O YouTube apenas ficará hospedando os nossos vídeos e todos os estudos complementares, o PowerPoint e mais outras coisas que a gente for postar relacionado ao assunto do vídeo do dia, vai ficar disponível apenas para o nosso canal do Telegram. Por isso, se você quiser ter acesso a esse estudo complementar e todas as outras informações, por favor, também seja nosso inscrito no nosso canal do Telegram, e você que nos acompanha apenas no Telegram, por favor, se inscreva também no nosso canal do YouTube, ok? Então a gente vai separar essas duas coisas. Os estudos complementares ficam disponíveis apenas no Telegram e o vídeo apenas no YouTube. Então, queridos, sem mais demoras, vamos para a pergunta de número 16 que me perguntaram a respeito desta série. A pergunta número 16 é essa aqui: de onde você tirou tudo isso? Fiquei muito surpresa com todo o seu conteúdo de ensino. Apesar de conhecer algumas expressões, na totalidade nunca ouvi ou li alguém falar sobre isso da forma em que expôs. Minha pergunta é a seguinte: de onde você tirou tudo isso? E posso aguardar por uma sequência, tipo Doutrina Nível 2? Vamos à minha resposta. Pelo testemunho de vida, o meu e dos outros, e sim, haverá sequência. Eu vou passar 3 versículos para a gente estar conversando a respeito da resposta. O primeiro deles é assim: Isaías 28, 26, pois o seu Deus assim o instrui e devidamente o ensina. Isaías 48, 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Terceiro texto, João 6,45, está escrito nos profetas, na realidade em Isaías 54, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Voltando aqui para mim. Então, geralmente, as pessoas têm... não é a primeira vez que alguém me pergunta de onde foi que tirou isso. Queridos, deixa eu explicar algo. Toda revelação, até nas escrituras, você vai entender
que foram baseados numa experiência que a pessoa teve diretamente com Deus, com o verdadeiro. E por isso que há uma harmonia entre as testemunhas bíblicas, mesmo que diferem séculos entre uma e outra, ou anos entre uma e outra. Então, como eu disse em alguns vídeos, você vai vendo um Pedro quase 400 e quase 600 anos depois falando a mesma coisa que um Davi. Porque tiveram relacionamento com o mesmo Deus, com a mesma família real. Então, querido, eu tirei todas essas coisas do meu próprio testemunho de vida e também conhecendo outras pessoas que caminham com o verdadeiro Deus, porque essa é a regra, conforme os textos que eu coloquei aqui, é Deus quem te ensina. Como na religião o verdadeiro Deus não está presente, geralmente o método de ensino entre os religiosos é apenas um método indireto, quando uma pessoa ensina outra pessoa. Tanto que é assim que o religioso ele fica confortável, né? Você vai ler um livro de religioso, tem 58 pessoas apoiando e respaldando aquele cara ali. E por que é assim? Porque o religioso, como ele só consegue, ele não tem... lembra que eu disse no vídeo soberania e livre-arbítrio que Deus tem duas formas de se comunicar conosco, de maneira direta e de maneira indireta. E ele trabalha nas duas formas sempre. Na religião, para você obter um contato a respeito da verdade, mesmo que seja uma verdade misturada, é sempre por meio indireto. Então é muito comum uma pessoa da religião perguntar quem foi a pessoa, o ser humaninho que te ensinou isso aí. Então, sim, eu tive contatos com pessoas indiretamente ao longo da minha vida, é óbvio, mas também eu aprendi com meu próprio testemunho de vida diretamente com Deus, é óbvio também. Então essa é a resposta, ok? Vamos para a pergunta número 17, desculpa. Pergunta número 17 diz assim: posso ser cristã e sionita? Entendi claramente que ser um sionita é ser um cidadão. E sei, baseado na minha experiência como brasileira, que eu não vivo a minha vida apenas cumprindo a minha cidadania. Eu também tenho hobbies e outros afazeres na minha vida. Por isso, se eu tratar o cristianismo como hobby e não como regra de fé, eu posso conciliar a minha cidadania sionita e os costumes cristãos? Minha resposta: não. Entenda que nunca dá certo. Você não entende agora, mas o resultado final dessa tentativa de conciliação será desvio, isolamento, frustração e orgulho. Eu tenho um cara como exemplo para isso, que é Saul, e o trechinho que eu quero passar para vocês está em 1 Samuel 15, 18 a 21, que diz assim: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas, bois e o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, eu dei essa resposta para a guria porque deixa eu explicar, querido. No meu primeiro vídeo, quando eu falei a respeito sobre o reino e a religião, eu citei Lucas 17, 21, onde Jesus deixa claramente assim, ó, as pessoas vão querer saber, o reino está aqui, o reino está ali, mas o reino não vem com nenhuma aparência visível. E aí nós conversamos a respeito de paratereses, que é rituais e sinais visíveis, e uma série de outras expressões que paraterese significa. E aí, o que essa moça ela me questiona é o seguinte: tudo bem, eu entendi que cristianismo é uma religião e reino não tem nada a ver. Mas eu tenho hobbies, como pescar, como isso, como aquilo. E se eu tratar a religião como um hobby, como uma das coisas que eu gosto de fazer, mas ela é secundária na minha vida, eu posso mantê-la? Só que o que essa moça não entende é o poder do hábito. Foi isso que eu disse para ela, assim, ó.
O reino é um caminho novo para você. Ele é antigo, ele é eterno, ele existe antes de você e vai continuar existindo depois de você. Mas você é o ser humano que acabou de saber sobre isso. Só que você tem toda uma vivência de anos com a religião. Anos. Você tem todo o entendimento de anos a respeito de Deus na religião. Eu já vou chegar a Saul, ok? Então, o que vai acontecer? Você, no início, vai começar, vai até conseguir conciliar as duas coisas. Só que aí depois a tendência é que você se volte para aquele ambiente de anos que você já está acostumado, que você já tem uma rotina e você comece a vivenciar esse ambiente mais do que a verdade. É isso que vai acontecer. E aí o que vai acontecer também? O seu coração vai se encher de orgulho. Por quê? Porque você vai olhar para os religiosos e vai dizer, eu sei a verdade, eles não sabem. Você vai começar a ter um comportamento achando que você é melhor do que o religioso, porque você conhece a verdade e ele não. Só que isso é uma ilusão. Por quê? Porque na prática você está vivendo a sua vida exatamente como a dele. O problema é que ele está pecando, mas está no engano. Ele não sabe que está errado. E você está pecando consciente. Você sabe que está errado, mas ainda assim você está agindo dessa forma. Só que você se julga superior àquele religioso que está completamente equivocado e está servindo a Deus sinceramente equivocado. Quer dizer, servindo a Deus não, mas ele acredita estar servindo a Deus e ele está completamente equivocado. Então vai ser só um ambiente de orgulho, vai gerar frustração. Por quê? Porque como você não está vivendo de forma pura na justiça, você não vai receber do Senhor coisa alguma. Lá em Tiago diz que uma pessoa que é inconstante em todos os seus caminhos, Tiago 1 até o 13, é interessante você ler, você vai ver que ele não recebe de Deus coisa alguma. Então você vive uma vida de frustração, onde você sabe uma verdade que não pratica e por isso você não tem o resultado do benefício da justiça. Você também será isolada. Por quê? Porque vai ter coisas gritantes da religião que o fato de você saber a verdade você não vai conseguir cumprir. Antes, quando você era ignorante como ele, você até fazia essas coisas, agora tu não faz mais. Então isso vai acabar gerando um auto-isolamento, você vai se isolar e os outros também vão te isolar. E isso vai acabar no questão de desvio. Desvio por quê? Porque você vai tentar então criar uma versão alternativa do cristianismo, né? Que é a religião que a moça perguntou aqui. Você vai criar, então você vai pegar um pouquinho do reino e um pouquinho do cristianismo e criar o seu próprio estilo de servir a Deus. E isso vai acabar corrompendo você, nunca dá certo. Então, o problema de Saul, se você conhece a história de Saul, você sabe que Saul ele era um cara ignorante na rebelião dele. Ele desobedecia a Deus, mas ele achava que não estava desobedecendo. Aí você pode me questionar por quê? Se você ler o texto de 1 Samuel 15, você vai ver que quando confrontado por Samuel, Saul disse, não, eu não estou desobedecendo a Deus. E sabe por que isso? Porque Saul ele seguia os costumes dos reis da época. Então, Deus deu uma ordem. Eu quero que você destrua tudo que tem a ver com a nação de Amaleque. Então, você vai destruir o rei, vai destruir o povo e você não vai pegar despojo nenhum dessa terra. Você vai tratar tudo isso como maldição. Só que naquela época, quando um rei ganhava uma batalha, era costume, rotina, tradição, hábito que o rei vencido se tornava prisioneiro do rei vencedor. E também era costume que o rei vencedor distribuísse entre os seus soldados os melhores tesouros e despojos do povo vencido. Então era um costume, uma tradição daquela época. E aí Saul, ele entendeu assim, que como ele estava fazendo o que todo rei da época dele faz, ele não estava desobedecendo a Deus. E é isso que a mistura com a religião e o reino vai fazer. Você vai olhar e o que você vai ver? Porque o reino ele é diferente.
que você vai perceber? Você vai ver 58 pessoas, 500 pessoas indo todo mundo para a direita. É o hábito. Todo mundo toma ceia daquele jeito, todo mundo jejua daquele jeito, todo mundo ora daquele jeito, todo mundo se relaciona com Deus daquele jeito. E aí você tá indo para a direita. A galera tá indo para a esquerda e para a direita. Aí tu vai chegar assim, ó, eu não quero ser a estranha. Aí você vai começar a ir para a esquerda junto com o pessoal. E aí quando Deus te questionar, você vai dizer assim, não, Senhor, eu não estou te desobedecendo. Todo mundo faz isso. Olha aqui os reis dessa época. Todo rei que vence escraviza o rei vencido. Eu não. Você até mandou eu destruir tudo, mas se isso é um problema que você não gosta, você é para destruir os outros reis. Só que, tipo assim, ele não deu essa ordem para outros reis, ele deu essa ordem para você. E é a mesma coisa, você já tem visão da verdade. Então, você que sabe a verdade, você tem que caminhar dentro dessa verdade. E se você tentar conciliar, eu não vou tratar o cristianismo como regra de fé. Primeiro que a justiça não pode ser tratada como regra de fé. Ela tem que ser muito mais que isso. Ela tem que ser a base pela qual você sustenta, estrutura e organiza a sua vida. Você tem que ser justo em todo tempo, em todo momento, 24/7, como a gente costuma dizer. Então, se o cristianismo for tratado como um hobby, vai dizer para mim que você não conhece pessoas viciadas nos seus hobbies, né? Passa o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro fazendo qualquer outra coisa. Então, nunca dá certo, mas, como eu disse para a guria amada, você é livre para fazer o acerto e o erro que você bem entender. Mas a verdade é, a justiça de Deus, o reino de Deus e a religião e o mundo nunca teve qualquer coisa a ver. O fato de eles usarem os elementos, alguns elementos ou algumas expressões do reino na religião, não significa que essa religião é certa, boa e correta. É só porque Satanás é um ótimo imitador e ele sabe que ele é um ótimo cara que consegue confundir as pessoas também. E ele confunde as pessoas de que maneira? Misturando pitadas de verdade com toneladas de mentira. Então, querido, nunca funciona, nunca dá certo. É melhor você esquecer isso aí. Mas, como eu disse para a moça, você é livre para fazer o erro e o acerto que você bem entender. Então, sem mais demora, vamos para a nossa pergunta de número 18. Pergunta de número 18 é assim: como conciliar soberania e livre-arbítrio? Talvez minha pergunta seja tola, não é? Mas eu gostaria de saber de forma prática como conciliar a soberania de Deus com o livre-arbítrio. Segue a minha resposta: viva por meio da fé. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10:38, o Abacuque 2:4, que fala o mesmo texto. 1 Samuel 2:35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. E terceiro texto, Provérbios 2, do 1 ao 9, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Então, o que eu falei para o rapaz que me perguntou isso? Eu quero que você entenda que para você conseguir conciliar a soberania de Deus, ou seja, o direito de Deus de governar, organizar e administrar a sua criação, e isso é o resumo do que significa sabedoria, e o seu direito de viver a vida de acordo com as suas próprias escolhas, você tem que viver muito, a coluna do meio é viver de acordo com a sua fé.
A fé, querido, quando nós lemos lá em Hebreus 11, primeiramente no capítulo 1, diz que a fé é uma certeza, que a fé é uma convicção. Então, quando você entende isso, você compreende o quê? Que para uma pessoa ter certeza de algo, para uma pessoa ter convicção de algo, significa que ela passou por um processo de raciocínio e chegou a uma conclusão, né, de que aquilo que ela está julgando é verdade. Então, as pessoas precisam aprender a viver, porque é dessa forma que Deus quer que você viva, a viver debaixo de entendimento, conhecimento e sabedoria. Então, para você conseguir conciliar a vontade de Deus com com o seu livre-arbítrio, você precisa meditar, raciocinar e compreender o coração de Deus. Lá em 1 Samuel 2,35 diz que Deus vai chegar um momento que ele vai suscitar, levantar um sacerdote fiel que vai agir de acordo não apenas com aquilo que ele mandou ou desmandou, mas principalmente de acordo com aquilo que está na mente e no coração dele. E é muito interessante, né? Eu trabalho com administração há anos, eu gerencio pessoas há muitos anos, né? Eu sou líder há muitos anos, antes de ser líder secular, já sou líder há muitos anos. E é muito claro, né, que você consegue ter liderados que vestem a camisa com você quando eles entendem os motivos pelos quais você determina pelos quais você dá determinadas direções. Então, aquele liderado que só te obedece sem compreender, no final ele vai acabar quebrando todo o processo. No final ele vai acabar botando tudo a perder. Mas aquele liderado que compreende o que você quer, por causa que ele compreende as suas motivações, sabe? Ele sabe a razão por trás da ordem. Ele geralmente é a pessoa que mais produz e soma na equipe. Então, se você ouve a voz do Senhor, você já está com o coração para obedecê-lo. Mas se você obedece ele a partir de um entendimento, a partir de uma sabedoria, de um conhecimento, quando você chega à conclusão de que o caminho dele é o melhor, você está vivendo de acordo com as suas convicções, você está vivendo de acordo com a sua fé, e você está conciliando ao mesmo tempo o direito de Deus de governar todas as coisas com o direito seu de escolher a vida que você quer levar. É por isso que a justiça não dá para ser cumprida fora de um ambiente de fé. Por quê? Porque uma coisa que eu não sei se eu falo no livro, mas eu acredito que eu não falei por aqui, não há escravidão em Sião. Então não dá para você só obedecer sem entender ou você se sentir forçado à obediência. Você precisa concordar com Deus. Ah, mas se eu não concordar? Ah, se quebrar o princípio vai ser punido. É o que acontece aqui na Terra também, querido. Certo? Né? Eu já ensinei para você, não fica te iludindo que o fato de você ter o direito de fazer com a sua vida o que você quer, dá permissão para você fazer a algazarra que você quiser. São coisas completamente diferentes. Eu fazer com a minha vida o que eu quero não me dá o direito de ser destrutiva e tomar ações que venham a pôr em risco a ordem e a harmonia do reino. Então, se eu me tornar um problema, eu tenho que ser tratada como um problema. Ah, porque eu escolhi ser um problema, eu sabia das consequências quando eu comecei a quebrar os princípios. Eu sabia que ia dar treta pro meu lado. Mas mesmo assim eu quis fazer. Então, quando eu vivo por meio das minhas convicções, quando eu aprendo a raciocinar, isso é uma coisa importante. Meditar, buscar entendimento, né? Oséias fala isso, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E hoje, infelizmente, Satanás ensinou para as pessoas que pensar uma coisa ruim. Né? Que passar tempo meditando, refletindo, compreendendo, raciocinando é uma coisa ruim, né? Muitas vezes eu
tive e tenho ainda problemas no meu discipulado com algumas pessoas, porque as pessoas elas não querem pensar. Elas querem que você sempre dê a resposta pronta e mastigada para ela. Elas querem que você trate ela como um escravo. E o escravo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Então ele quer ser tratado como escravo, ele quer que você só dê uma ordem para ele, ele obedeça, mas ele não sabe que ele está obedecendo, ele não sabe se isso vai ser bom para ele ou não, ele não parou para analisar o caminho que ele quer seguir. E isso é um princípio que Jesus fala bem para você antes de você entrar no reino. Antes de você entrar no... Ele dá até aquele exemplo, né? Seja como o cara que vai... construir uma torre, então ele pega, analisa todos os processos da torre para ver se ele vai dar conta de finalizar ou não, para que ninguém venha ridicularizá-lo depois que ele começou um trabalho que ele não conseguiu concluir. E Jesus, quando ele fala isso, ele está falando dentro de um contexto de você aceitar se o reino é o que você quer seguir. E você vai vendo ao longo de todas as escrituras, o povo da fase de Moisés passou por isso. Eu proponho para vocês a bênção e a maldição. Eu quero que vocês escolham a vida, mas se escolherem a maldição, também é a opção de você. Você vai vendo vários momentos Deus dizendo assim, ó, eu quero que você caminhe comigo por concordância, eu quero que você caminhe comigo por entendimento. Por quê? Porque um liderado que entende, ele é muito mais produtivo e eficaz do que um mero obediente. O obediente vai chegar uma hora que ele vai fantasiar o que você está pedindo, ou ele vai chegar um momento assim, ó, isso não é tão importante, eu vou fazer depois. Ele não vai priorizar os prazos, ele não vai fazer as coisas direito. Por quê? Porque ele só recebeu a ordem, mas ele não está vivendo o sacerdócio dele a partir daquilo que está proposto na mente e no coração do seu líder. Então, ele, no final, ele vai acabar estragando tudo. Então, tipo assim, ó, se você viver por meio da sua fé, você vai viver por meio das suas convicções. Isso significa que você tomou essa decisão, que não é só uma imposição de Deus. Você tá ali porque você também quer. Você vai se tornar coparticipante, cooperador de Deus, como está escrito nas Escrituras. E o que é um cooperador? É alguém que opera e trabalha junto com o outro. Então não vai ser só a obra de Deus, vai ser a sua obra junto com a de Deus. Não vai ser só os planos de Deus, serão os planos de vocês dois. Por quê? Porque você está ali, porque você concorda com isso. Você está ali porque você tomou a decisão de seguir por esse caminho. Você chegou a essa conclusão e hoje você conclui que a justiça é a verdade e é o caminho que você tem que seguir. Então, se você viver por meio da sua fé, você vai conseguir conciliar o direito de Deus de governar sobre todas as coisas e o seu direito de escolher o caminho que você tem que andar. Belezinha? Então, queridos, vamos lá. Pergunta número 19 é assim: o que são 2 pesos e 2 medidas? No ensino sobre soberania e livre-arbítrio, você citou Provérbios 20:10, que fala de que 2 pesos e 2 medidas são abomináveis ao Senhor. Todavia, você não se aprofundou sobre o assunto. Poderia me explicar agora? Resposta: essencialmente é viver sob mais de um critério de conduta. Vamos lá. Primeiro texto, que eu vou explicar melhor esse texto depois. Mateus 7,12 diz assim: pois tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Não, vou explicar agora. Vamos lá. Querido, deixa eu passar aqui para você. No livro, não deu para passar isso no estudo complementar. Eu ensino a respeito de, como eu falei, a justiça, eu dediquei 3 capítulos inteiros tentando explicar o máximo que eu podia a respeito da justiça. Então, a justiça, como eu já falei, é o ideal de perfeição de Deus, e esse ideal, ele está estruturado em padrões, processos e leis.
Então, padrões. Então, qual é o padrão de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, de um corpo que funciona perfeitamente, de uma alma saudável, de um caráter saudável, de um ambiente físico, terra saudável, de um mar saudável? Então, tudo isso são padrões. Processos, como eu desenvolvo determinada coisa, como cresce isso, como cresce aquilo. E leis, né, os limites, o até aqui, para preservar e proteger a perfeição. E a justiça, ela é a lei de Deus, é a lei perfeita de Deus. E ela tem uma lei que a gente chama ela de a primeira premissa, que é a lei régia do juízo, que é uma lei para todos. E a essência de uma lei para todos está aqui em Mateus, ela está em todas as escrituras, mas aqui no vídeo eu quis passar Mateus 7, versículo 12. Que é o quê? Você se acostumar a viver sobre uma conduta onde aquilo que você quer receber é aquilo que você vai dar. Então, se você quer receber respeito, então você vai respeitar a todos. Se você quer receber amor, então você vai amar. Por quê? Porque da mesma forma que você quer ser tratado, é a forma que você deve ser tratado para os outros. E a primeira premissa, a lei régia, ela é tão importante que você no reino é avaliado da seguinte maneira: a forma como você trata os outros é a maneira como Deus vai permitir que você seja tratado. Então, se você é mentiroso, você vai receber também mentiras. As pessoas vão te enganar. Então, tudo que você faz para os outros é o que as pessoas farão com você, você gostando ou não. Então, o justo, ele vive sobre um critério. Ele trata as pessoas da forma como ele quer ser tratado. Ele planta na vida dos outros aquilo que ele gostaria de colher. Só que um iníquo, o pecador, ele vive sobre 2 pesos e 2 medidas, que é o que eu vou explicar um pouquinho agora para você. Vamos lá? Dois pesos e 2 medidas são práticas de vida em que os parâmetros são relativizados, ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esta relativização pode ser vista geralmente em 2 comportamentos padrões que são: primeiro, pessoas que não se inibem em praticar o mal, mas se ofendem quando o recebem de volta. Por exemplo, o mentiroso que se ofende quando mentem para ele, o traidor que não aceita traição. Então, essa pessoa está vivendo sob o critério de 2 pesos e 2 medidas. Segundo padrão, pessoas que em situações semelhantes, dependendo das pessoas envolvidas, alternam sempre entre concordância e discordância, entre a absolvição e a condenação. Por exemplo, o pai fumante que discorda do filho que fuma. A mãe que deseja que o filho ladrão do vizinho morra ou seja preso por seu crime, mas o próprio filho que também pratica o delito deve ser poupado ou atenuado. Entretanto, este segundo comportamento também pode ser percebido em situações onde as pessoas toleram e absolvem os erros dos outros, mas nunca os seus. Estes são os perfeccionistas, os demasiadamente justos. Pessoas que, distorcendo o conceito de perfeição, exigem de si mesmo um padrão muito acima do estabelecido por Deus. Então, 2 pesos e 2 medidas são abomináveis ao Senhor porque a pessoa, ela relativiza a justiça. Então, o filho ladrão do vizinho pode ser morto, o meu filho bandido não. Mas o cara faz a mesma coisa que o filho do vizinho. Mas ele é meu filho, então com ele as regras são diferentes. Não são, na justiça não é. Você mente, mas eu odeio que mintam para mim. Mas você mente a rodo. Você mente pior que o Pinóquio. Mas se alguém mente para você, meu Deus, a casa cai. Isso é viver sob 2 pesos e 2 medidas.
E também você é perfeccionista, demasiadamente justo. E demasiadamente justo, uma coisa que eu acho muito engraçada é que os religiosos, quando eles leem o texto de Eclesiastes 7,16, quando diz não seja demasiadamente justo, eles entendem que eles podem ficar abaixo do padrão da justiça. Só que não é isso que diz o texto. O texto diz que é para você não ir além do padrão da justiça, demasiadamente, ou seja, acima da proporção ideal. Excessivo. E tecnicamente Deus tem uma régua, e aí você olha para a régua de Deus, está imperfeita. Eu vou botar meu próprio critério de julgamento. Aí Deus te perdoa, porque você alcançou o padrão de verdadeiro arrependimento, mas você continua se culpando, se punindo, ou não, você continua culpando e punindo o outro, mesmo que Deus já tenha perdoado o outro, porque você acha os critérios da justiça divina muito abaixo do correto. Então, o perfeccionista, ele tem esse problema também e ele vive sob mais um critério de conduta. Então, tecnicamente, são pessoas que, dependendo da forma como elas se sentem ou da forma como elas pensam, elas explodem o padrão da justiça de Deus e vivem de acordo com as suas próprias leis e com as suas próprias. Então, queridos, isso é basicamente o que significa 2 pesos e 2 medidas e espero que você tenha acredito o quanto é abominável para Deus. E você precisa entender que o nosso conceito em Sião de abominável é uma coisa que é tão ruim, mas tão ruim, que não existe uma escala para definir o quão ruim é mal pra caramba, por isso que é abominável. Vamos para a nossa última pergunta do vídeo de hoje, e também a nossa última pergunta desse quadro Perguntas e Respostas sobre o arco Reino de Deus e a Justiça. Pergunta número 20 diz assim: por que compensar é errado? Nos vídeos sobre religião e reino, você disse que um fariseu é uma pessoa que vive a sua vida em busca da compensação, já que foi alguém que teve muita falta na vida e etc. Mas eu gostaria de saber se compensar é errado, uma vez que eu entendo que restituição, que é algo super bíblico, é um tipo de compensação. Poderia me esclarecer? Minha resposta: restituição não é o mesmo que compensação. O texto: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27, 20. Contudo, o problema não está em ser compensado ou restituído, mas os critérios que o fariseu estabelece para reconhecer sua restituição ou compensação. Um fariseu, por um apego exacerbado ao passado, não consegue reconhecer nenhum bem que recebe no tempo presente e por isso nunca se sente devidamente restituído e etc. Então, o que eu quero passar para você aqui é que, primeiro, a palavra restituição significa restauração, devolver ao dono, devolver ao seu estado original, dar aquilo que é do outro por direito. A compensação tem a ver com equivalência, equilíbrio. Pode haver ali, dentro do contexto de reparação, que as duas podem chegar a ter um certo sinônimo, certo? Ambas podem traduzir como reparação, dependendo do contexto. Mas vamos dar um exemplo. Você perdeu um carro. Se você fosse restituído, um carro de 50 mil reais. Se você fosse restituído, então o que aconteceria? Você teria o seu carro de volta de 50 mil reais, ok? Né? Ou um carro exatamente igual que você tinha antes, só que em perfeito estado, de 50 mil reais. Se você fosse compensado, o seu carro poderia voltar para você ou não. Só que você receberia algo equivalente a 50 mil reais também. Então, isso que é basicamente a diferença entre restituição e compensação. O fariseu, primeiro assim, o fariseu não entende que a nova vida não é
uma reparação ou uma compensação da vida velha, do tipo, na minha vida velha, quando eu, antes de Cristo, né, antes de eu saber a respeito do reino, eu sofri muito na vida e agora no reino, Deus vai passar a minha vida inteira pagando o que pagando os meus recompensando-me pelo meu sofrimento anterior. Recompensando fica mais correto. E aí a pessoa não entende, né? Isso é uma das coisas quando eu começo a ministrar sobre farisaísmo e saduceísmo. Que eu pego e explico assim, ó. Primeiro, que Deus nunca prometeu para você, né? Isso não tá até escrito. Deus nunca prometeu para você que ele iria que a sua nova vida seria uma forma de compensar a sua antiga vida. Nova vida é outra vida. Você tem que deixar o seu passado completamente para trás. E o fariseu, ele não consegue fazer isso. Então, ele fica olhando para a vida dele hoje, esperando que Deus venha compensar o que ele sofreu ontem, só que essa não é a proposta da regeneração. A proposta da regeneração é tipo assim, ó, às vezes eu falo isso bem claro para a pessoa, querido, você não tinha direito a nada. O sofrimento que você passou na sua vida como filho da serpente era provocado, primeiro, pelos seus próprios crimes e, segundo, por você viver num ambiente de crime, de rebelião. Então você veio de uma linhagem de criminosos e você, por causa da educação criminosa que você recebeu, você continuou cometendo os mesmos crimes que os seus antepassados cometeram. Você nunca teve direito a nada. Isso é um choque quando a pessoa... mas eu esperava que Deus me compensasse. Não, a promessa da regeneração não é te compensar. Por quê? Porque para te compensar significa que é Deus que está te devendo. E Deus não te deve coisa nenhuma. É dado para você uma oportunidade de, primeiro, viver, não ser condenado pelos crimes que vocês estão cometendo há 8.000 anos sobre a terra. Você tem essa oportunidade de não ser condenado. E segundo, você tem a oportunidade de agora ser um cidadão honesto, um cidadão correto, um cidadão justo e parar de viver como um rebelde, como um pecador criminoso. É isso que significa a nova vida. A nova vida não é Deus agora teve pena de você porque você sofreu muito na sua... Só que entenda, como eu já expliquei isso, o sofrimento, ele é proposital. O sofrimento não é aleatório. O sofrimento é resultado da iniquidade na terra, iniquidade praticada pelos humanos na terra, associado com Satanás. Não foi Deus que criou a iniquidade, foram a galera lá da rebelião que criou a iniquidade. Deus não deve nada para ninguém. Então, só que o fariseu não entende isso. Ele entende que agora Deus vai dar uma nova vida para ele para compensar os problemas da antiga. E aí ele passa a vida inteira exigindo de Deus uma coisa que Deus não tem obrigação nenhuma de restituir. Deus prometeu uma vida justa, uma vida boa dentro do padrão da justiça. Algumas coisas você vai receber nessa vida, com perseguições, mas irá receber. E vai ter outras coisas que você vai receber a partir do período milenial para frente. Todo mundo sabe disso, só que o fariseu, ele quer unir, sabe, querido? A vida antiga dele com a vida nova, e ele realmente força entre aspas, que ninguém força a Deus, mas ele exige de Deus que Deus venha reparar o dano que ele viveu na outra vida. Primeiro, que ele não admite que ele só viveu aquela vida porque ele era um criminoso, filho de criminosos. Então ele acha assim, não, Deus viu que eu sofri muito. Você sofreu muito, só que esse sofrimento que aconteceu na sua vida, ele não é fruto do aleatório, do acaso ou do mau humor de Deus. É uma consequência pelos pecados cometidos pela sua linhagem e também por você. Vocês fogem da regra, vocês são punidos, multados, disciplinados, repreendidos e corrigidos. Acontece na terra e acontece em Sião, obviamente.
Então, como Satanás enganou as pessoas a tratarem o sofrimento como uma maneira, sei lá, tem tantos significados absurdos a respeito de sofrimento, o fariseu ele fica nesse comportamento de compensação. E aí, à medida que Deus dá para ele a nova vida que ele merece, né, e que ele agora tem direito a receber, né, se ele realmente passou pelo processo de regeneração ou não, ele começa a olhar para trás e isso é pouco. Eu merecia mais, porque quando eu era pequeno eu passei por isso, isso e aquilo. Quando eu tinha 20 anos eu passei, só que quando você tinha 20 anos você ainda era criminoso. Você se converteu com 40, vamos botar assim. Você foi regenerado aos 40 anos. Então a sua vida começou a partir dos 40. De 40 anos para trás, o que te aconteceu não é problema de Deus. Só que o fariseu acha que é problema de Deus resolver. Então aquilo que aquilo que ele não, aí aquilo, só que o problema é que o fariseu ele tem uma fantasia na cabeça dele que ele cria o tipo de compensação que ele vai receber. Então é aquele negócio, se Deus me der 50 carros, eu vou ficar satisfeito. Aí Deus só dá um, aí ele reclama. Por quê? Porque tem um vizinho dele que tem 3, mas o vizinho dele precisa de 3 carros, ele só precisa de um. Mas aí ele reclama, porque aí ele começa a comparar a herança dele com a herança do vizinho, e aí ele acha que Deus está sendo negligente com ele. Então esse é o problema de um comportamento de compensação. Deus restitui, mas a restituição está linkada ao justo. O justo perdeu algum direito durante um tempo. Então ao justo é dado a restituição. Agora aquela pessoa que veio de uma vida de pecado, de uma vida de crime, de transgressão da lei, essa pessoa não tem direito a nenhuma reparação. Na realidade está sendo dado para ela uma oportunidade que ela deveria aproveitar. Então é nesse contexto, o fariseu não consegue entender isso. Certo, queridos, eu estou encerrando por aqui. Eu espero que essas 20 perguntas que eu trouxe para vocês, que me foram feitas sobre essa série, O Reino de Deus e Sua Justiça, possa também ter abençoado e ajudado a sua vida. E aquilo, como eu falei, se querem que esse canal, que esse quadro permaneça, não apenas vinculado aos arcos, porque todo final de arco nós faremos isso também, à medida que as pessoas vão mandando perguntas. Então, no final do arco 2, teremos um quadro de perguntas e respostas, mas se você quiser que esse quadro não esteja ligado às séries Doutrinas nível 1, nível 2, nível 3, então, por favor, nos encaminhe as suas perguntas sobre os mais diferentes assuntos que a gente vai responder por aqui. Até mais, Deus abençoe você e até o nosso próximo arco, beleza?